Então, essa live a gente vai começar hoje com Maria Lacerda de Moura, né? Que foi uma mulher anarquista, libertária, escritora, polêmica, né? Antifascista, criou a primeira Liga Antifascista Brasileira, certo? Em 1932. É, escreve muito sobre questões que hoje, ainda hoje, lá em 1900, há 100 anos atrás, né? Ela, é de 1800, ela nasce em 1887 e morre em 1945, né? E ela começa muito jovem a luta anarquista, né, dentro do anarquismo. E ela é pedagoga, a partir da educação, ela conhece o Oiticica, e a partir dessas conversas com ele, ela vai conhecer a pedagogia libertária, a educação libertária, a pedagogia anarquista, e vai começar a também ser conhecida pelos seus escritos fora, né, do Brasil, muito mais do que aqui dentro do Brasil. E ela começa a falar com autores que falam também sobre a educação anarquista, né? E começa a fazer essa ponte a partir dos jornais da imprensa anarquista, que era muito forte na década de 30, né? E no início do século XX, e no final do século XX. Aí ela vai, né, escrever uma resposta à Bombarda, que é um psicólogo, né, um psiquiatra da época, que era lombrosiano, né? E ela, aí sim ela começa a ganhar que é a mulher uma degenerada, né? Que ele diz, né? A mulher é uma degenerada. Ela, como assim a mulher é uma degenerada? Aí ela vai escrever todo um livro de resposta a esse psicólogo, esse psiquiatra, esse doutor, esse médico, né? Que vai fazer com que se derruba muitos mitos e preconceitos científicos, né? Que existia para a mulher, dizendo que a mulher tinha um cérebro menor, por isso pensava menos, o tamanho do seu quadril. Aí todas essas aberrações, né, machistas e misóginas que existiam dentro da ciência médica. E ela vai responder tudo isso, e isso tudo cai por terra. Como também a ciência já foi racista, ela também já foi machista, né? E isso vai, com o decorrer do tempo, ela vai caindo por terra, essas questões. A ciência ela vai se, né, ela vai se questionando e se refazendo a todo instante. Ao contrário, né, de ideologias dogmáticas e religiosas, que são ideias fixas, né, como diria Stirner. E a partir desses escritos, né, ela também funda a Federação Feminista, né, uma federação feminista no século, acho que é 1920, em 1920, não, 1921 a 1923. Ela funda essa fundação feminista, anarquista, justamente para que essas mulheres elas tenham apoio, tenham por onde estudar. Porque o que era a luta da mulher naquela época? Era estudar, era aprender a ler e a escrever. Né? Então, ela fazia isso, né? E ela dizia que e ela era muito forte nesse combate, né, a esse feminismo elitista. Ela dizia, não, ela dizia, esse feminismo de boutique não é o meu feminismo vai lá na operária, vai na mulher que está na beira do fogão, na camponesa. Elas, sim, são é meu foco, e é onde eu preciso começar esse feminismo, para que elas possam ler, possam escrever, e ter a autonomia dos seus corpos, das suas vidas, né? E é esse pensamento tão avançado que ela tem lá, que a gente precisa também ter aqui hoje. E ela vai falar disso em todos os textos que ela coloca, ela sempre vai colocar as causas da mulher aí. Né? Nesse texto aqui, que é Fascismo, Filho Dileto da Igreja do Capital, que a gente vai começar a debater sobre ele hoje, né? No primeiro capítulo, a ofensiva do clericalismo, ela também coloca muitas coisas, né? E ela vai dizer o porquê o fascismo é filho dileto da Igreja do Capital, né? Eu já fazer um apresentei ela, comentário, né? Pode cara? fazer sim, passa. O final do século XIX, o início do século XX, né, só por uma questão histórica, embora eu não seja Sim, historiador, sim. a gente tem ali o início da formação da sociedade brasileira. Os escravos foram recém-libertos em 1888, né? E assim, tudo de ruim, tudo de ruim estava borbulhando no Brasil nessa época entre o final do século XIX e o começo do século XX. Um absurdo, né? O eugenismo, né? A ciência racista estava em voga, né? Personagens como, por exemplo, Monteiro Lobato era um puta de um eugenista absurdo, né? Exato. E assim, era esse o caldeirão em que a Maria Lacerda estava vivendo e lutando. E eu quero só destacar uma coisa que muitas vezes a gente
está analisando história, o comportamento e a formação da sociedade brasileira, e muita gente vem passar pano no seguinte sentido: poxa, mas na época eram as ideias vigentes, né? As pessoas reproduziam isso, como se elas fossem personagens inocentes dentro de uma estrutura que as determinassem ser de alguma forma. Gozado que, nesta mesma época, onde estava acontecendo tudo de ruim, tinha gente que estava contra. Então, Exato. né? Então, não é bem assim, né? Vamos deixar de passar pano, né? E entender que nessa época já tinha gente muito contra tudo de ruim que estava acontecendo. Exato, muito contra. E que foi silenciado, né? Que foi perseguido, morto, torturado. Exatamente. Né? E Maria Lacerda, ela é muito potente. Eu vou compartilhar aqui para a gente começar essa leitura. Tá. Só um minuto. Porque aí, gente, você está aí do chat, também participem, dando suas opiniões, falando. Mas a galera aqui sempre participa, viu? Passei muito no chat. Gostam bastante de... Tá aparecendo? Tá. Tarcísio, filho dileto da Igreja do Capital. Vou colocar aqui no primeiro capítulo, que é esse aqui. Deixa eu aumentar, né, para a gente enxergar, que eu sou certo. E quem quiser, depois eu vou deixar na descrição do link da live, eu vou deixar ele, tá bom? O título, o texto. Aí, qualquer coisa vocês falam, porque como eu estou espelhando, eu não vejo o chat. Aí, qualquer coisa vocês vão me falando. Deixa eu só dar um alô aqui para o leitor subversivo, que está na área. Então, se quiser subir, ó, eu estou chamando todo mundo hoje. É mesmo, ô leitor, sobe aí. Aliás, o Só... leitor, eu estou devendo uma live com ele, ele já me convidou e a gente não conseguiu ainda Beleza. acertar as datas ainda. Se quiser subir, tu fala que eu mando o link. Aí, voltando aqui. Quer dizer, voltando lá, né? A ofensiva do clericalismo. Eu vou lendo e a gente vai parando, porque muita coisa, é muito forte. Já esse primeiro parágrafo aqui já tem muitas coisas para a gente falar, né? É verdade. E uma coisa que eu queria dizer, ela começa falando assim, a ofensiva do clericalismo, porque ela vive nessa época onde o clero romano, a Igreja Católica, é a igreja que tem a maior influência e a dominação e a opressão. Mas se a gente for pensar hoje, né, que é muito importante a gente trazer o que ela diz para hoje também, porque é o que a gente vivencia muitas vezes, Ela esse clero hoje... atual. Exato, esse clero hoje é o neopentecostalismo, viu? O protestantismo está aqui, frustrado, é filho também. Olha, quando a gente conversou, quando a gente estava combinando de trazer esse livro da Maria Lacerda, meio que a gente entrou num consenso que hoje a gente atualizaria para o neopentecostalismo, né? Sim. Porém, ainda hoje a Igreja Católica tem setores que estão demonizando de tudo quanto é forma o Papa Francisco e estão por trás muito dos poderes aí constituídos dessas repúblicas mais autoritárias que está pululando aí na Europa e tudo mais. Esse fenômeno neopentecostal ele está muito mais localizado nos Estados Unidos e no Brasil, até porque o Brasil importou isso dos Estados Unidos, do que propriamente na Europa. Na Europa ainda é o catolicismo muito forte por trás desses governos, dessas relações de poder autoritárias. Viu? Então, assim, ela está muito atual, né? Depois eu fui dar uma pesquisada, depois que a gente conversou, e realmente ela está muito atual. Muito atual. Demais, demais. Não, é lógico que a Igreja Católica ainda assim domina, ainda tem seu... Ela é muito, muito... E ela coloca aqui, né, o porquê ela consegue sobreviver a tudo isso, né? Uhum. A CNBB, como a Mari está colocando aqui, ó, e ela, sim, justamente, e se colocou a favor, né, dessa nova PL. A CNBB, eu acho que foi ontem que eu vi essa notícia da CNBB.